geralmente, E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Arc Pro. né? Meu nome é Gi Santos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma pós-produção simples no Photoshop. Então vamos lá. Eu tô aqui com uma imagem que eu fiz recentemente, ontem. No caso, quando eu postar esse vídeo não vai ter sido ontem, vai ter sido semana passada. Então eu fiz recentemente. Vamos lá. Nesse vídeo eu não vou fazer não vou usar Render Elements nem nada disso, tá? Eu vou só fazer uma edição mesmo de imagem pra dar uma melhorada. Porque eu gostei bastante do resultado assim, tá? Essa imagem aqui, ela não é do Sketch V-Ray. Eu fiz no 3ds Max e Corona, e geralmente quando você usa o Corona, você consegue uma pós-produção lá dentro do Corona bem bacaninha já, entendeu? Então aqui eu vou mais dar uma refinada mesmo na imagem, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é mexer no filtro 3D. Calma aí. Oh my god. Aí, agora foi. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é mexer aqui na nitidez, tá? Da imagem. Então a gente vem aqui na aba filtro, tá? Na aba filtro. E vem aqui na opção tornar nítido. E aí eu uso essa opção aqui, aplicação inteligente de nitidez. Aí aqui você consegue ver um preview de como vai ficar a nitidez da imagem, tá? Como lá no Corona eu já mexi na nitidez, então aqui eu não vou mexer muito, tá? Aqui tá 110, mas isso aqui já é muito. Eu vou colocar, sei lá, uns 50. Eu dei Enter sem querer e quando você dá Enter, o comando já vai, tá? Não dá pra você pré-visualizar antes. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não queria que tivesse ido ainda. Então vamos lá de novo, aplicação inteligente de nitidez. Deixa eu testar com 70. Eu vou deixar com 50 mesmo, porque eu não quero que fique com muita nitidez, tá? Senão fica meio estranha a imagem. Beleza. Tá, ok. Depois a segunda coisa que eu gosto de mexer é no filtro do Camera Raw, tá? Lá geralmente eu consigo editar tudo que eu preciso. Então lá eu faço as correções de balanço de branco, mexo na exposição, mexo na saturação, mexo nessas coisas assim, tá? Então vamos lá. Aqui na aba filtro ainda, tá? Filtro do Camera Raw. Você pode usar também Shift e Ctrl A, mas eu não decorei esse atalho ainda. Então vamos de cliques mesmo. Demora um pouquinho pra carregar. Aí aqui é o seguinte. Primeiro eu mexo aqui nessa primeira abinha, tá? No básico. Então aqui você vê que são as edições mais básicas mesmo, como temperatura, tá? Que é pra você deixar a imagem mais puxando pro azul, mais puxando pro amarelo. Exposição, contraste, realce, essas coisas mais básicas mesmo que as pessoas costumam estar mais acostumadas. Pelo menos quem mexe com edição de fotografia, essas coisas assim, já tá habituado com essas configurações, né? Então vamos lá. Aqui a minha imagem ela tá bastante puxando pro amarelo, tá? E eu acho que eu vou manter assim mesmo, porque como o dia tá mais ensolarado, né? Eu acho que eu vou manter assim mesmo. Talvez eu tire um pouquinho aqui assim, mas eu acho que não vai ficar tão legal, não vai ficar tão condizente com a luz que tá entrando aqui, tá? Então, eu acho que eu nem vou mexer, na verdade, eu vou deixar no 0 mesmo, tá? Aí eu gosto de mexer um pouquinho na exposição, ver se dá pra melhorar um pouquinho a claridade aqui da exposição. Tá? Eu vou aumentar mais um pouquinho só. Opa. Beleza, contraste agora. Tirei um pouquinho do contraste, realces. Esse realces aqui quando você aumenta, ele realça bastante os brancos ou deixa mais escuro os brancos, tá? Eu vou deixar um pouquinho só.
pouquinho realçado. Sombras, vai ou clarear completamente as sombras ou escurecer bastante, tá? Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho também. Opa. Brancos, vai realçar os brancos, tá? Que dá pra ver exagerando. E quando tira. Esse aqui eu vou deixar no 0 mesmo. E os pretos, a mesma coisa. Você aumentando, ele vai ficar mais branco ou muito preto. Eu vou dar uma forçadinha aqui nos pretos. Aí, nesse olhinho aqui, você consegue... quando você clica nele, você consegue ver como estava a imagem antes de você fazer a alteração, tá? E aí você consegue fazer uma comparação, tá vendo? Não mudou tanta coisa, foi umas mudanças bem sutis mesmo que eu fiz, tá? A princípio aqui. Aí aqui mais embaixo tem em relação à textura, tá? Então isso aqui vai deixar a imagem mais forçada. É quase como se eu estivesse colocando mais nitidez também na imagem, tá? Tá vendo? Assim fica mais embaçado, né? E assim fica mais mais reforçado, vamos dizer assim. Eu não sei a palavra exata. Mas enfim, né? Dá pra ver que aqui tá borrado e aqui tá bem, né? Bem nítido o que, né? Bom, esse aqui eu acho que eu vou deixar um pouquinho assim. Não tanto, né? Assim. Mexer um pouquinho na claridade. Essas três opções aqui, elas funcionam mais ou menos da mesma maneira, tá? Então, textura, claridade, dentes e embaçar vai mexer com essa coisa de... Opa! Mexi no errado. Mexer com essa coisa de deixar mais borrado ou menos borrado. Talvez eu não esteja me expressando da melhor maneira, mas é porque eu realmente não sei a melhor maneira de definir isso, mas enfim. Aí vocês podem ir mexendo aí de acordo com... Vou mexer só um pouquinho aqui assim. E aqui... Não sei se eu mexo nisso. Beleza. Aí aqui, essa coisa aqui da vibração e saturação vai mexer com as cores já, tá? Então, aqui se eu forçar, tá vendo? Eu tô realçando as cores principais da imagem. Então, o céu, como ele tá azul, aí se eu aumentar aqui, vai reforçar o azul do céu. E a imagem, no geral, como ela tá mais amarela, aí vai reforçar isso na imagem, tá? Isso aqui, geralmente, você mexe bem pouquinho. Nunca nos extremos, né? Que é preto e branco e super coloridão. Geralmente eu tiro um pouquinho assim, ó. Tá? Tanto da vibração quanto da saturação. A saturação também, tá vendo? Vai reforçar as cores as cores predominantes ali da sua imagem. Então geralmente eu tiro um pouquinho assim da saturação. Talvez não tanto. Talvez aqui assim, menos 1 já fique bom. Menos 2. Peraí, acho que eu vou deixar menos aqui. Aí vamos dar uma olhada agora. Aí, beleza. A outra coisa que eu gosto de mexer, que eu sempre mexo, é aqui no misturador de cores, tá? Eu uso bastante isso aqui pra dar uma corrigida nas cores da imagem. Nesse caso aqui não tem nada muito absurdo assim que precisa corrigir as cores, mas em alguns casos você tá com algumas cores ali que não tá tão bacana e você consegue corrigir bem legal mesmo aqui nesse misturador de cores, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu mexo nessa parte aqui da luminescência, que é em relação a emissão de reflexo, sabe? Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, aqui não tem nada exatamente vermelho, acho que laranja vai ter. Ó, tá vendo?
O piso é de madeira e tem um tom meio alaranjado. Então, se eu aumentar aqui a luminescência, é como se eu estivesse aumentando... Como se eu estivesse aumentando lá no... Eu vou dar o exemplo do V-Ray aqui, né? Eu renderizando Corona. Mas se eu tivesse lá no V-Ray, é como se eu estivesse aumentando o reflexo que tá batendo nessa madeira, tá? Então aí se aumentar bastante, tá vendo que fica até mais clarinho? Aí você tem que controlar, senão dá pra você tirar totalmente, tá vendo? Aí como é que fica? Bate menos reflexo e a luz fica até mais escura aqui. Então eu não vou aumentar muito, eu vou aumentar um pouco só. Amarelado também acho que vai pegar o piso um pouco. Vai pegar a luz no geral, tá vendo? A iluminação que tá entrando na cena, ela é mais amarela. Então aí, olha como é que fica aqui as coisas. Onde tá batendo o sol, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais. Verde, não tem nada verde, então não vai nem... Aí aqui no azul acho que vai mexer com o céu. Sim, mexeu. Eu vou deixar um pouco... Só um pouquinho aqui assim. O violeta também vai pegar o céu. Vou deixar um pouquinho mais assim. O violeta não pega nada. Esse aqui também não. Então, mas geralmente eu costumo tirar a saturação das coisas, né? Igual eu fiz antes. Então aqui eu vou tirar um pouquinho a saturação. Acho que assim tá legal. Aí amarelos também, eu vou tirar um pouquinho da saturação, tá? Aumentar um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Antes tava bem mais puxando pro amarelo. Aí depois que eu dei uma mexida na luminescência e na saturação, ficou um pouco mais branquinha a cena, né? Então por isso que eu gosto de mexer no misturador do filtro do Camera Raw, porque isso você consegue corrigir bem legalzinho mesmo as cores da sua imagem, tá? Então aqui eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. Eu não vou tirar tanto também, porque como o sol tá mais quente, então não faz nem sentido a luz tá tão branca, né? Vou deixar mais assim. Beleza. Verde, não tem nada verde. Azul já pega o céu. Vou deixar assim mais... Um pouquinho mais assim, puxando pro azul. Ficaria como se fosse um céu mais nublado, né? Vou deixar no zero mesmo. Aqui não mexe nada. Mas também não. Beleza. Beleza. Depois de mexer no misturador, eu gosto de mexer aqui em efeitos, tá? E colocar uma vinheta preta, tá?
isso direciona um pouco o olhar de quem tá vendo a imagem, tá? Então é uma coisa bem discreta, eu venho aqui em vinheta e puxo pro preto, tá? Porque se eu puxar pro branco aí vai ficar meio assim, parecendo que tá em um sonho, né? Então tem que ser pro preto, mas é uma coisa bem discreta mesmo, tá, gente? Não vai chegar aqui e fazer isso, né? Dependendo da imagem pode ficar até legal, tá? Mas nesse caso aqui não. Então eu coloco bem pouquinho mesmo, assim, só pra, sabe? Pra dar uma direcionada no olhar. Se você vê antes e depois, ó. Tá vendo? É só pra dar uma direcionada mesmo, tá? Em ótica, às vezes eu mexo também na distorção, tá? Então eu mexo bem pouca coisa. Porque como é uma foto que tá simulando um ambiente real, que foi uma fotografia que foi tirada por uma pessoa mesmo, fotos manuais geralmente tem, né, um pouco de distorção, tá? Quando a pessoa vai tirar a foto, a foto não vai ficar exatamente certinha. Dá pra pessoa corrigir depois, né? Os fotógrafos corrigem mesmo a imagem depois. Mas isso traz um pouco de realismo, tá? Essa distorção, assim. Mas é uma coisa bem de leve, tá? Não vai chegar aqui e fazer isso, tá? Tem alguns estilos de imagem que as pessoas fazem isso, tá? Mas não é esse o caso, tá? Então eu coloco só uma coisinha, assim, bem pequena mesmo, assim, de tipo, -3, assim, -2, sabe? Aí tu vê que é bem pouca coisa mesmo, sabe? É só pra... Opa! São coisas bem sutis mesmo que eu mexo, tá, gente? Não é nada muito exagerado. E é isso, tá? Eu costumo mexer nessas coisas aqui. Aí, quando você estiver satisfeito com o resultado, é só você dar um ok aqui. E aí, tá vendo? Aí já fica a imagem pronta lá. Geralmente é mais nisso mesmo que eu mexo, tá? Eu mexo na nitidez antes de ir pro filtro do Camera Raw e depois no filtro do Camera Raw. Mas às vezes, dependendo da imagem, eu costumo dar uma mexida aqui também em ajustes, tá? E aí eu mexo no brilho, nos níveis, nas curvas e na matiz e saturação de novo, tá? Mas nesse caso eu não vou mexer porque eu já gostei mesmo do resultado da imagem. Eu já tinha gostado antes do Corona, mas aí eu dei uma corrigida, tirei um pouco daquele amarelado que tava, né? Agora já tá um pouco menos, tá um pouco mais, né? Um pouco mais comportado, vamos dizer assim, o amarelado da imagem. E eu fiquei contente assim, então eu vou salvar agora, tá? O meu arquivo. Então vamos lá. Aí pra salvar, eu só venho aqui em salvar como, tá? Salvar no computador. Aí eu vou escolher aqui a pastinha. Eu vou criar uma nova pastinha aqui. Imagem final. Cena perspectiva. E aí observem aqui só o tipo de imagem que tá salvando, tá, gente? Geralmente eu salvo em PNG mesmo, então só dá um salvar. Ok. E pronto, já fica salva a imagem, tá? E é isso. Esse vídeo foi um vídeo mais simples de pós-produção, tá? Existem várias técnicas que vocês podem usar para fazer pós-produção. Dá pra fazer pós-produção usando Render Elements e até tem pessoas que fazem uma pós-produção de outro nível que eu não consigo nem explicar, porque realmente eu costumo usar o mais básico mesmo, tá? Geralmente o mais básico já me atende, já consigo chegar no resultado que eu quero. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. E até a próxima!